O que você pode nos dizer a respeito dessa ação de Torres que segue preso por causa dos atos do dia 8, que também estão um pouco relacionados a tudo isso, né? Fabiola, o Anderson Torres, ele detém neste momento a chave da porta da cadeia para Bolsonaro, né? A bem da verdade. Ele pode, inclusive, trocar de lugar com o ex-chefe, dependendo do que ele falar. Né? O que acontece é o seguinte: é que é pouquíssimo provável, né, que o governo extremamente centralizado, que foi o governo Bolsonaro, um plano como o do Anderson Torres, né, como o do Silvanei Vasquez, da então diretor da Polícia Rodoviária Federal, para criar problemas para os eleitores do Lula chegarem aos locais de votação. Vamos lembrar que essas blitz se concentraram, mais da metade delas estava no Nordeste, onde o Lula tinha ampla maioria da votação. Ou seja, um plano como esse não existiria sem o aval do Bolsonaro. O Anderson Torres, ele não fazia as coisas da cabeça dele, ele combinava antes com o chefe, né? Então, o que acontece? Muito antes dos atos golpistas de 8 de janeiro, que Anderson Torres tem responsabilidade, porque era o secretário de Segurança Pública naquele momento, e deu uma banana e foi para os Estados Unidos e deixou o pau comer. Muito antes da primeira, daqueles trancamentos de rodovia depois do segundo turno, né? Que também o Anderson Torres tem responsabilidade, porque a Polícia Rodoviária Federal deixou acontecer, né, trancando rodovia, criando desabastecimento e fome. A gente teve o quê? A gente teve exatamente no dia 30 de outubro essas blitz golpistas. Isso tem um nome, gente, é golpismo, não é uma blitz, né, é golpismo, né? Então o que acontece? Que mostrando o quê, Fabiola? Que como o Bolsonaro percebeu que não ia conseguir conquistar o Nordeste com propostas, então decidiu que o eleitor nordestino não era apto para votar. E aí colocaram o quê? Tascaram blitz. E aí como estão surgindo evidências, né? Surgiu um mapeamento da votação no Nordeste, casado com as vias de fluxo de escoamento, e depois teve uma visita, uma reunião que o Anderson Torres foi visitar a Superintendência da Polícia Federal na Bahia para tentar convencer e articular a atuação da Polícia Federal na Bahia em prol da Polícia Rodoviária Federal no dia da votação para essas blitz. Exatamente por quê? Porque a Bahia era um estado que despejou muito voto a mais em Lula em relação a Bolsonaro. Então, o que acontece? Esses inquéritos estão mostrando, né, como, na verdade, esse golpismo bolsonarista nas eleições estava estruturado. E mostra que Bolsonaro, em determinado momento, percebeu que não ia ganhar, podia não ganhar na urna e estava apelando descaradamente. A questão aqui é o seguinte: o Bolsonaro ele tem um histórico muito complicado de abandonar antigos aliados na beira da estrada. Tivemos o Gustavo Bebiano, que morreu de desgosto, tivemos o general Santos Cruz, tivemos uma série de outras pessoas que foram sendo abandonados por Bolsonaro na beira da estrada, né? Aquela coisa. Pergunta se o Anderson Torres está achando que o Bolsonaro vai levar para ele Marlboro Vermelho daqui a algum tempo, tá enganado. Vai perguntar para o Daniel Silveira, que antes era colocado pelo Bolsonaro como Marte e agora está apodrecendo lá em Bangu. Né? Então, o que acontece? O Anderson Torres tem duas opções. Ele pode, diante disso, fazer uma delação premiada. Eu sou contra a delação premiada como tortura para revelação de um crime. Agora, o crime está posto, houve um ato golpista, houve os sucessivos atos golpistas. Anderson Torres, neste momento, faria um bem à República e à sua própria pena, que pode ser reduzida, caso conte qual a participação de Bolsonaro e como foi a participação de Bolsonaro, que na verdade está no centro de tudo isso. Você foi forte na manchete, Sakamoto. Coloca aqui para mim a coluna do Sakamoto. Bolsonaro pode ser preso por decidir que nordestinos não são aptos a votar. Você acha que isso pode, por aí, que pode sair a prisão de Bolsonaro, Sakamoto? Pode sair de tanto lado diferente, Fabiola. Você tem desde crime de genocídio indígena, passando por questões da pandemia, corrupção, tem as famosas rachadinhas, né, reveladas pela Ju, que está aqui, né, que também já que é anterior à própria presença dele na presidência. Temos corrupção no Ministério da Educação, lembra com os pastores que liberavam propina mediante pagamento em barras de ouro. Tivemos propina na compra de vacina, tivemos ataques à urna eletrônica, tivemos tentativa de golpe, tivemos destruição de patrimônio público fomentado pelo golpismo, tivemos tantas e tantas coisas que isso sim, isso se junta, né? Porque o que acontece? Quando o Bolsonaro percebe que não ia ganhar no voto, tipo no Nordeste, falando no Nordeste, ele faz o quê? Ele
junta-se com o Silvinei Vasquez, junta-se com o Anderson Torres e gera essa ação golpista que impediu eleitores nordestinos de votar. E o pessoal fala, mas o Lula ganhou lá mesmo assim. Sim, mas quantas pessoas acabaram não voltando, nem saindo de casa, porque sabiam que tinha uma trava da Polícia Rodoviária Federal impedindo o pessoal de ir para o centro da cidade votar? E isso acontece exatamente porque o Bolsonaro falou, não, se esse pessoal do Nordeste vai votar no Lula, eles não são bons para votar. E botou e travou. A gente precisa até dar um nome certo para as coisas, porque senão a gente acaba perdendo um pouco a dimensão. O que houve nesse caso do Nordeste, das travas de rodovia, foi um dos crimes mais bizonhos cometidos pela administração bolsonarista. E como a gente narrou, como eu narrei há pouco, crimes é o que não faltou.